Fala pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos aí a mais uma live de rotina do meu médico residente. Diga aí pra mim se estão me ouvindo bem, né? Se o áudio tá legal, pra gente ir aqui começando a nossa live excepcionalmente hoje, na terça-feira. Semana passada a gente ia fazer a live, mas aí saiu o edital do Enare. E aí o pessoal resolveu fazer a live do Enare, prioridade total, né? E aí a gente vai fazer nossa live hoje sem nenhum problema. Tá joia? Bom, então, como sempre, enquanto a galera entra aí, de antemão já agradecer a vocês pela presença, né? Tirar um tempinho aí. E hoje eu separei um tema de suma importância nessas nossas lives aí focadas no FGV Enare. Eu separei um tema, o principal, somente isso. Eu vou trazer hoje aqui o principal tema. E só para vocês terem a dimensão de por que eu escolhi esse tema para falar com vocês, é porque as infecções em saúde da mulher na prova do FGV Enare, eles simplesmente têm o triplo de questões de qualquer outra, tá? Então, se você pegar qualquer tema que cai muito, as infecções em saúde da mulher caem 3 vezes mais, tá certo? Então, se eu tivesse que recomendar um tema dentro da GO para vocês se aprofundarem, revisarem, irem para a prova seguro, eu recomendaria esse tema, que na verdade não é um tema, o pessoal até divulgou como doença inflamatória pélvica, mas na verdade eu vou ampliar um pouquinho isso aqui, porque na verdade eu trouxe aqui para vocês os principais temas que caem dentro desse grande grupo aí das infecções em saúde da mulher. E aí, na verdade, eu vou dividir, né, a nossa live de hoje em 4 temas, mostrando como é que esse tema é cobrado na prova, e um tema extra, mas que tem a ver com esse tema principal, tá? Então é assim que a gente vai organizar a nossa live, é assim que a gente vai conversar. Queria muito pedir a vocês, né, para mandar suas perguntas, tirar dúvidas, não fica com vergonha não. Manda pergunta, é legal quando vocês interagem, porque a gente vai conversando, vai tirando dúvidas. Se eu não souber responder também, eu vou atrás da resposta e trago para vocês sem nenhum problema, tá joia? Beleza, então vamos lá, pessoal. Como eu falei, dividi aqui em 4 subtemas, certo? Então, como eu vinha falando, infecções em geral, elas caem 3 vezes mais do que os outros. E dentro das infecções, o tema que mais eles têm trazido lá nas provas da FGV são as vulvovaginites, tá? Junto com a doença inflamatória pélvica. Esses dois são os principais, sem sombra de dúvida. Beleza? Então eu vou começar pelas vulvovaginites. Professor, o que é que eles cobram de vulvovaginite? Eles cobram o quê? Minha gente, tem que saber quadro clínico, agente etiológico e tratamento das principais vulvovaginites. Mas eles não inventam moda, tá? Eles não estão cobrando vaginite inflamatória, essas outras mais raras não. Eles estão cobrando o quê? Candidíase, vaginose e tricomoníase, que é o basicão que a gente já mostra para vocês sempre como é que vocês vão resolver essas questões. Professor, dessas 3, tem alguma que caia com mais frequência do que as outras? Tem. Vaginose. Então, minha gente, se vocês tiverem, professor, não vou conseguir estudar, peguei plantão todos os dias daqui para a prova do Enare, me diga um assunto de GO para eu revisar. Vaginose bacteriana. Certo? Por quê? É frequência. Se esse tema cai mais, e dentro desse tema o que cai mais é vaginose, ele é o tema principal, concordam comigo? Então assim, mas vamos aqui fazer uma breve revisão, 5 minutinhos, para matar todas as questões. Candidíase, corrimento branco, grumoso, aderido às paredes vaginais, não é infecção sexualmente transmissível, é uma disbiose do ambiente vaginal. Tratamento tópico, via vaginal, pode ser miconazol, pode ser nistatina, qualquer desses azólicos aí por via vaginal, está resolvido. Segunda vulvovaginite, tricomoníase, aí sim é um IST, né, causado pelo Trichomonas vaginalis.
O corrimento é um corrimento amarelo, esverdeado, abundante, com bastante sinal inflamatório associado. Pode dar aquela colpita em framboesa ou em morango, né? Que o colo fica cheio de pintinha vermelha. Tratamento, metronidazol tem que ser por via oral. Não me trate tricomoníase com metronidazol tópico, porque você não elimina o reservatório do tricomonas uretral, então a paciente vai recidivar, tá? Então, o tratamento é via oral, ok? Muito cuidado com isso. Tratamento via oral, 500 mg de metronidazol a cada 12 horas por 7 dias, né? E por último, a menina dos olhos, vaginose bacteriana. E, gente, a vaginose é uma disbiose vaginal também, assim como a candidíase não é um IST, ok? E essa disbiose, ela se dá por diminuição dos lactobacilos, que habitualmente estão lá no ambiente vaginal e mantêm o ambiente vaginal saudável, e proliferação de várias bactérias anaeróbias. A mais comum, a mais conhecida, a predominante, é a Gardnerella vaginalis, ok? Quando eu tenho esse desbalanço, essa superpopulação de bactérias anaeróbias vai me dar a clínica da vaginose, cujo diagnóstico é refletido nos critérios de Ansel, né, os famosos critérios de Ansel. Então vamos lá, minha gente. Primeiro, qual é o corrimento da vaginose? É um corrimento branco, acinzentado, tá? Que ele é brilhante, ele brilha. O pessoal diz que ele é perolado. Se você for ler lá, vai ter um corrimento perolado. Significa que ele brilha, tá? Quando você bota a luz lá, ele está brilhando. Pode ter algumas bolinhas pequenas, né? E tem aquele odor desagradável, semelhante a peixe. Por que esse odor desagradável acontece? Porque essas bactérias anaeróbias produzem aminas e essas aminas dão esse odor desagradável, né? Como é que eu faço para exacerbar esse odor? É o segundo critério de Ansel, né? Que é o teste WIF, onde você adiciona hidróxido de potássio, elas vão volatilizar e vão exacerbar o odor. Se eu tenho mais anaeróbios e menos lactobacilos, os lactobacilos normalmente eles acidificam o pH vaginal. Se eles estão em menor quantidade, o pH vai ficar mais básico, mais alcalino, acima de 4,5. É o terceiro critério de Ansel. E se eu olhar esse corrimento no microscópio, eu vou ver as células vaginais cheias de anaeróbios. A gente chama isso de clus cells, né? Ou células-alvo, células índice, células indicadoras, é tudo sinônimo, tá? Bom, então esses são os 4 critérios. Corrimento, teste de WIF, pH acima de 4,5 e as clus cells. Tenho 3 dos 4, fechado o diagnóstico de vaginose bacteriana, tá certo? Como é que trata a vaginose? Gente, igualzinho ao tratamento da tricomoníase, beleza? A diretriz brasileira ainda bota lá como opção o tratamento por via vaginal. As diretrizes internacionais também tratam vaginose por via oral. Então, a maioria das questões tem trazido tratamento por via oral. Eventualmente, vocês podem ver aí alguma questão falando de tratamento vaginal. Não dá para dizer que está de todo errado não, porque tem alternativa de tratamento, principalmente na diretriz brasileira, tá certo? Aproveitando essa história dos lactobacilos, aí deixa eu trazer os detalhes, né? Professor, tá, a maioria das questões vão falar de vulvaginite, diagnóstico diferencial, tenho que saber o agente etiológico, o quadro clínico, o tratamento, principalmente da vaginose bacteriana, joia. Tem algum detalhe que eles trazem que vale a pena eu ir preparado para a prova? Poucos, tá, minha gente? Poucos detalhes. Um detalhe que eles cobram é justamente esse. Para que servem os lactobacilos? O que é que são os lactobacilos? Pessoal, os lactobacilos ou bacilos de Doederlein, tá? Eles são a espécie predominante no ambiente vaginal saudável. Os lactobacilos, eles vivem numa situação, tá, de comensalismo lá no ambiente vaginal. Então, todo mundo sai ganhando, certo? Por que todo mundo sai ganhando? Porque o lactobacilo consome glicogênio da célula que as células vaginais produzem. Com esse glicogênio, eles fazem o seu metabolismo energético e o produto é o ácido lático. O ácido lático acidifica o pH vaginal e, com isso, controla o crescimento das espécies patogênicas. Então, as bactérias estão ganhando porque se alimentam. E aí, o hospedeiro, que no caso é a mulher, está ganhando porque está protegendo lá seu ambiente. Então, todo mundo ganha nessa história, ok? Então, ter lactobacilos é
normal. Então, se perguntar de lactobacilos, é isso. Não tem outra coisa para eles perguntarem, não. Outro detalhezinho que eles já trouxeram lá na prova é sobre o conceito de candidíase complicada e candidíase não complicada. Tá? O que é candidíase complicada? É aquela candidíase que está associada a situações em que ela tende a ser mais frequente, ou mais grave, ou mais de difícil tratamento. Quais são as principais situações que aparecem em prova? Gestação, pacientes imunossuprimidos, de forma geral, pacientes com obesidade, né? E pacientes que têm alguma doença do ambiente vaginal, né? Algum distúrbio patológico ali que possa favorecer esse supercrescimento. Mas em prova, basicamente o que aparece é diabetes. Diabetes aparece muito, né? E gestação. Esses são os dois que geralmente quando eles querem falar de candidíase complicada, eles vão falar desses dois aí, certo? Aquela paciente que tem episódios recorrentes de candidíase também entra como candidíase complicada, tá joia? O que é que a FGV cobrou especificamente sobre isso? Era um caso, as questões que já caíram, né? Era um caso clínico que tinha um desses itens para você dizer, geralmente paciente diabético, é o que eles mais botaram. Então, geralmente era um caso de diabetes, aí perguntava letra A, B, C e D, né? Então, complicada e não complicada, complicada e não complicada. Aí você tinha que saber que era complicado. Essa era a primeira parte da resposta. E a segunda parte da resposta era o tratamento, né? Então, eles queriam que vocês conhecessem o conceito da diferença entre o tratamento da candidíase simples para a candidíase complicada. Então, quando candidíase simples, como é que eu trato? Tópico, via vaginal, 7 dias ali, tá resolvido. Posso fazer, inclusive, via oral em dose única de fluconazol, por exemplo. Mas na candidíase complicada, o tratamento ele é mais prolongado. Então, se você for fazer via oral, são 3 doses, certo? Então, geralmente você faz 3 doses, né? Um comprimido a cada 3 dias, então seria no dia 1, no dia 4 e no dia 7. Ou se você for fazer por via vaginal, você prolonga o tratamento, e aí faz 10 a 14 dias. Então, basicamente, esse é o conceito que vocês têm que levar, certo? Então, minha gente, ó, fora disso daí, não caiu nada demais, certo? Na prova da FGV. Diga-se de passagem, eu não quero ninguém estressado com a prova de GO da FGV, certo? Se eles seguirem um padrão que vem se apresentando, vai ser uma prova que vocês vão saber responder. Nossos alunos, eu tenho certeza que vão responder com tranquilidade, tá? Então, nada de perder o sono, não. É manter o plano, manter a preparação. A gente vai fazer os direcionamentos para vocês, tá? E aí vai dar tudo certo. Então, nada de se aperrear com isso aí, tá joia? Bom, vamos lá para o segundo tópico que eu trouxe aqui para vocês. É o tópico das infecções sexualmente transmissíveis, beleza? E aí, professor, como assim? Infecção sexualmente transmissível, o que você está querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, basicamente, 3 doenças, certo? Que estão bem relacionadas, na verdade, uma com a outra. Uretrites, cervicites e doença inflamatória pélvica. Pessoal, uretrite nem caiu muito, não. Mas é uma questão tão batida, tão fácil, que a gente tem que saber, tá? E geralmente essa questão não está na prova de GO, beleza? Geralmente essa questão está na prova da clínica. É um homem com uretrite, tá joia? Descarga mucopurulenta pela uretra, ok? O que é que vocês têm que saber? Vocês têm que saber que o tratamento é sindrômico. Então, você tem que tratar gonorreia e clamídia, que se o tratamento falhar, se o paciente não melhorar, você tem que adicionar o tratamento para o tricomonas, que eu já falei, que tem um reservatório uretral. Então, esse é o protocolo do Ministério da Saúde. Deu diagnóstico de uretrite? Dei. Vou fazer azitromicina em dose única e ceftriaxona. Pego a clamídia e o gonococo. Melhorou? Tá jóia, tá tratado. Não melhorou? Adiciono o metronidazol na mesma dose da tricomoníase que eu falei lá atrás, tá? Esse é o esquema. É isso que vocês precisam saber de uretrite.
Se cair em mulher, professor, se cair em mulher é o mesmo tratamento, é igualzinho, não muda nada, tá? Mas geralmente, as provas que a gente estudou, né, da FGV, sempre foram questões em homens, então a questão vai estar lá na prova da clínica médica, não vai estar na prova de GO. Muito parecido é a cervicite. Cervicite é a infecção do colo uterino, também pelos mesmos agentes, né? Que é a clamídia e o gonococo. Ok? Pessoal, como é que eu penso nesse diagnóstico em mulher? Não é que eles vão cobrar uma questão perguntando qual é o diagnóstico, é cervicite. Não, geralmente eles perguntam o tratamento. Mas você precisa reconhecer a cervicite no enunciado. Senão você não vai saber, né? Então, como é que eu reconheço que aquela questão é uma questão de cervicite? Fácil. Ele vai trazer um desses dois cenários clínicos aqui que eu vou passar para vocês. Primeiro cenário é aquela paciente que vai estar escrito assim lá no enunciado. Colo friável ao toque ou colo sangrante ao toque. Quando vocês virem isso no enunciado de uma prova de GO, tá? E não tiver nada no enunciado que faça você pensar em câncer, né? Não é uma questão de citologia, por exemplo, nem nada disso. Você vai entender que esse autor está querendo lhe dizer que essa paciente tem uma cervicite. Tá joia? E cervicite é igual tratar clamídia e gonococo. Beleza? Então, ceftriaxona. E na mulher, para cervicite, eles têm preferido o tratamento mais prolongado com doxiciclina. Tá? 100 mg de 12 em 12 por 14 dias. Pode ser azitro? Pode também. Em homens, eles dão preferência a azitro porque o homem não gosta de tomar remédio. Então, a dose única para facilitar. Mulher, não. Mulher, geralmente, a gente faz o melhor tratamento para clamídia, que é mais prolongado. Tá? Então, quando a gente compara o tratamento com azitro e dox é melhor. Mas aí tem a questão da aderência. Beleza? Mas qualquer uma das duas que aparecer na prova não é que esteja errado. Certo? Essa questão farmacológica, digamos assim. Bom, geralmente prova de GO vai aparecer ceftriaxona com doxiciclina. Tá certo? Beleza. Então, basicamente, diuretrite e cervicite, o que vocês têm que saber, tratamento. Precisa reconhecer para tratar. Agora, DIPA, minha gente, doença inflamatória pélvica aguda. Vou falar por extenso, porque eu sei que tem a galera que é de outros estados, do Brasil inteiro, até de fora do Brasil, que não sabe por que a gente fala DIPA, né? Porque está acostumado a ouvir DIP. Então, DIP é doença inflamatória pélvica. Aqui a gente costuma falar DIPA, porque doença inflamatória pélvica aguda, tá certo? Mas é a mesma coisa. Bom, o que é que acontece? Esse tema, minha gente, é um tema que eles cobram muito. E eles cobram de formas variadas. Eu diria que junto com vaginose bacteriana é o principal tema para a prova da FGV. E de forma isolada, né, porque as vulvaginites misturam lá 3 assuntos e tal. Mas de forma isolada é o assunto principal. Por isso que é o nome da nossa live de hoje aí. Quais são os tópicos dentro da doença inflamatória pélvica que eles costumam cobrar? Então lembra, doença inflamatória pélvica, aquela doença sexualmente transmissível, geralmente polimicrobiana, cujos agentes principais também são a clamídia e o gonococo. É uma infecção ascendente do trato genital, então vai começar com a cervicite, vai evoluir para uma endometrite, aí depois vai acometer as tubas uterinas, uma salpingite, e pode inclusive terminar no abscesso pélvico, né? Que aí a gente vai ter um quadro de pelvoperitonite e abscesso tubovariano, certo? Então, essa doença é progressiva e ascendente, tá certo? Se perguntar agente etiológico, que eles perguntam, clamídia, gonococo. Então, perceba, uretrite, cervicite e DIPA é tudo clamídia e gonococo. Outro. Bom, o que é que eles mais perguntam? É aquele combo de sempre. Critério diagnóstico mais tratamento. Então, ou a questão vai trazer um quadro clínico para você ver que é DIPA e dizer que é DIPA, ou seja, vai cobrar o critério diagnóstico, ou ela vai trazer um quadro clínico para você reconhecer que é DIPA, mas a pergunta vai ser do tratamento. E aí a gente precisa saber tratar, né? E aí, como é que acontece? Critério diagnóstico. Lembra, os 3 critérios maiores, certo?
que os 3 critérios maiores são as 3 dores. Então, você tem que achar 3 dores no enunciado. Dor no hipogastro, dor à mobilização do colo e dor à palpação dos anexos. Esses 3 critérios maiores precisam vir associados com pelo menos um critério menor. Tá? E que critérios menores costumam aparecer com mais frequência em prova? Febre e o corrimento mucopurulento. Lembra da cervicite, que dá um corrimento mucopurulento ou um colo friável ao toque? Pois é, esse corrimento mucopurulento é critério menor de DIPA. Por quê? Porque é uma infecção ascendente causada pela clamídia e gonococo. Tá joia? Então, geralmente são esses 2. Tem outros, professor? Tem. Alteração de prova de atividade inflamatória, leucocitose, seja na lâmina, seja no hemograma. Se você fizer lá um PCR para clamídia e gonococo, mas esses dificilmente aparecem em prova. O que aparece é febre e a característica do corrimento. Por que, professor, eles preferem esses? Porque geralmente a questão é no contexto de um atendimento de emergência. Então, como é no atendimento de emergência, é o que você vai ter de dado lá na hora. Então, eles costumam aparecer mais na prova. Tá bom? Beleza. Você também tem os critérios elaborados, que o nome está dizendo, é elaborado, é complexo. Então, basta ter um deles para fechar meu diagnóstico. São 3. Se você fizer uma biópsia endometrial e tiver evidência lá da doença, raríssimo, nunca vi cair em prova. Se você fizer uma laparoscopia e tiver evidência de DIPA, professor, como é que eu vou fazer uma laparoscopia? Eu estou fora do útero, estou dentro da barriga, mas estou fora do útero. Como é que eu vou ver que essa paciente tem uma DIPA, pelo amor de Deus? Pessoal, geralmente a gente vê ou o abscesso tubo-ovariano ou evidências indiretas, que são justamente as sequelas da DIPA, que eles também perguntam, beleza? Eles perguntam isso em prova e a gente precisa saber, eu já vou falar delas com vocês. O terceiro critério elaborado é mais fácil de aparecer em prova, que é a evidência de abscesso tubo-ovariano, tá joia? Bom, então se eu tiver 3 maiores e um menor, ou um elaborado, eu fecho o meu critério, a paciente tem DIPA. Como é que eu trato? Pessoal, DIPA você vai tratar, sempre que possível, ambulatorialmente. Tratamento ambulatorial, né? Anotem aí o esquema para não errar. Ceftriaxona, 500 mg intramuscular em dose única, associado com doxiciclina, 100 de 12 em 12, oral, 14 dias, e metronidazol, 500 de 12 em 12, oral também por 14 dias. Então percebam, a ceftriaxona é para o gonococo, a doxiciclina é para a clamídia e o metronidazol é para os anaeróbios que vão junto. Tá? Lembra que a infecção é polimicrobiana, é porque a clamídia e o gonococo iniciam um processo e são mais frequentes, mas ela é polimicrobiana. Então assim você pega a galera todinha, tá certo? Então esse é o tratamento padrão. Só que tem situações onde você vai precisar hospitalizar essa paciente. É aí onde a questão lhe pega. Porque ela coloca um quadro de DIPA, aí na letra A ela coloca o tratamento ambulatorial, na letra B ela coloca um tratamento parecido, mas com uma quinolona, para você saber que não pode fazer quinolona mais para o gonococo, o índice de resistência já é muito alto, é para tratar com ceftriaxona, tá? E aí na letra C, ele coloca o tratamento hospitalar, venoso. E aí você tem que decidir qual dos dois você vai marcar, tá? E aí é onde a questão pega o aluno desatento. E aí vocês não podem cair nisso daí, certo? Porque, veja, quando é que eu vou internar a minha paciente, certo? Eu vou internar minha paciente naquelas situações onde eu não consigo ou é arriscado tratar ela em casa, né? Então, que situações são essas? Vamos lá. Gravidez, tá? A gravidez é uma situação onde a gente tem que hospitalizar. Apesar de que, minha gente,
Eles não vão perguntar isso em prova, mas só para contextualizar aqui para vocês. Existe quem diga, tá, que não existe DIPA na gravidez, porque na gravidez o colo está obstruído, né, pelo tampão mucoso, então não tem como eu fazer uma infecção ascendente, cervical, tudinho, sem ter com o colo obstruído, né, o colo fechado. Então, mas assim, tá lá nos critérios. Então esquece isso, tá lá nos critérios, a gente grava e pronto, certo? Não vamos entrar em discussão. Então, gravidez, se aparecer uma DIPA numa paciente gestante, interne ela. Segundo, abscesso tubovariano. Então ele coloca lá uma ultrassonografia e diz assim: presença de uma coleção heterogênea na região anexial, com debris, traves, tá? Ele vai dar uma descrição de uma coleção heterogênea sugestiva de um abscesso, beleza? E aí, quando isso aparecer, olhem bem para o maior diâmetro dessa coleção, certo? Por quê? Porque se o abscesso ele for maior do que 7, algumas fontes falam, ou 10 centímetros, segundo outras fontes, então se ele for maior do que esse intervalo aí, a paciente, além de ser hospitalizada, ela tem que ser operada, tem que drenar o abscesso. Agora, se o abscesso for menor do que esse valor, aí não precisa, você só faz o antibiótico que vai resolver na maioria dos casos. A maioria das questões que aparecem, elas colocam abscessos pequenos, então não é para operar o paciente se o abscesso for menor do que 7 centímetros, certo? Aí você marca só o antibiótico e resolve a questão. Tá joia? Bom, outro critério é aquela paciente que não aceita, não tolera a via oral. Joia? Então aquela paciente que está vomitando demais, que não tem acesso à medicação, beleza? Essa paciente você vai ter que internar, não tem jeito. Outra situação, essa pode aparecer em prova, é a situação onde a paciente tem uma provável emergência cirúrgica. E isso pode aparecer de duas formas. Ele vai dizer, por exemplo, que no exame físico tem irritação peritoneal, né? Então aí, ou ele vai deixar o diagnóstico duvidoso e você vai ficar na dúvida, poxa vida, será que é uma apendicite? Tem irritação, tem descompressão brusca, não sei o quê. Então, quando você não consegue descartar uma emergência cirúrgica, também é indicação de internação, tá certo? Só dar uma pausa aqui, o Tobias está perguntando o seguinte: internar mesmo em abscesso pequeno? Sim, Tobias, abscesso é igual a internação, certo? Tá lá no critério, abscesso tubovariano. Tá? Beleza. Outro critério de internação é aquela paciente que está muito mal do ponto de vista clínico. Ela está vomitando, ela está com febre alta, ela está com estado geral rebaixado. Às vezes as questões pecam um pouquinho na descrição, como já caiu uma vez na prova do Revalida, né? Onde eles colocaram a paciente e queriam que a gente internasse a paciente só porque ela tinha vômito. Ele não especificou a gravidade, tá? Então se liguem nisso, porque às vezes se ele coloca uma paciente com a febre alta, com vômito, né, bota que está um estado geral regular, ele dá um floreio ali para dizer que quer que você interne ela, né, para poder fazer o tratamento venoso, certo? Então esses são os critérios para a gente poder internar a paciente. Então se isso aparece no enunciado, a resposta é tratamento hospitalar. Se não aparece nada disso, a resposta é tratamento ambulatorial. Professor, e qual é o tratamento hospitalar? Tratamento hospitalar então vamos comparar aqui os dois tratamentos para ficar fácil a visualização e memorização. Ambulatorial é ceftriaxona 500 intramuscular em dose única. Beleza? Hospitalar é ceftriaxona 1 grama venoso enquanto a paciente estiver internada. Beleza. Ambulatorial, doxiciclina oral 100 de 12 em 12. Hospitalar, mesma coisa.
a doxiciclina continua no esquema. Porque com a paciente internada, você consegue ali controlar os vômitos, estabiliza ela e consegue fazer a droga por via oral. O metronidazol ambulatorial, 500 oral de 12 em 12, né? Hospitalar, 400 venoso também de 12 em 12. A bolsinha lá de metronidazol está resolvido. Quanto tempo, professor? Até a paciente ficar de 48 a 72 horas afebril. Então ela melhorou, tá afebril, ou a dor melhorou, a paciente melhorou do ponto de vista clínico, ela tá bem por 48 a 72 horas. Aí você muda o tratamento para via oral. Não precisa mais fazer ceftriaxona, tá? Você vai só completar os 14 dias de tratamento com doxiciclina e metronidazol por via oral com a paciente em casa. Então ela vai ficar internada até ela melhorar clinicamente por 48 a 72 horas e depois casa, termina o tratamento por via oral. O outro ponto que eles perguntam de DIPA, minha gente, é justamente a gente saber as sequelas em longo prazo da DIPA. Beleza? Tem algumas questões da FGV perguntando isso. Então se liga aí. Por que a gente é tão preocupado com esse inflamatório pélvico? Por que a gente fala tanto sobre isso? Por que isso aparece tanto em prova? Por causa das complicações em longo prazo, pessoal. E aí a gente tem que lembrar de 3, que são as 3 principais. Infertilidade, principalmente pela formação de aderências. Então esse processo inflamatório pélvico cria aderências que distorcem a anatomia da tuba, beleza? E aí isso gera infertilidade no futuro. Então é a paciente jovem de hoje que tem uma doença inflamatória pélvica, muitas vezes oligossintomática, que ela nem soube que teve. E aí ela lá, 15 anos depois, ela tem uma infertilidade. Quando você vai investigar, é a trompa que está obstruída. O que é que causou aquela obstrução? A DIPA que ela teve lá atrás, tá? Então esse é um ponto. Segundo ponto, ectópica. Se eu tenho distorção anatômica das tubas, eu aumento o risco de gestação ectópica. Tá joia? Então, paciente com DIPA tem risco aumentado de gestação ectópica. E terceiro, dor pélvica crônica. Também pela formação de aderências e tudo isso. Então, quais são as 3 complicações da DIPA? Infertilidade, dor pélvica crônica e aumento do risco de gestação ectópica. Essas aderências, inclusive, elas podem fazer aderências periepáticas, que o aspecto é chamado em corda de violino. Então, se aparecer lá, aderências em corda de violino, são aderências finas entre o fígado e a parede abdominal, né? Lá na região diafragmática, é a síndrome de Fitz, Kurtz e Hug, tá? Que é um sinal indireto de DIPA que eu posso ver lá na laparoscopia, que entra como critério elaborado, que eu tinha comentado com vocês lá atrás, tá certo? Deixa eu responder aqui uma pergunta. A Mariana está perguntando o seguinte: e aquele tratamento com clindigenta? É tratamento alternativo, Mariana. Você pode fazer clindigenta. Geralmente a dose que eles preconizam é Clinda 900 de 8 em 8, tá? Então, você faz lá 900, depende da ampola que você tiver disponível lá no seu serviço, calcula 900 mg de 8 em 8. Se você for fazer genta, né? Quando você for fazer genta, aí tem 2 opções. Você pode fazer 1,5 mg por quilo de 8 em 8, ou você pode fazer a dose cheia uma vez ao dia, que tem até menos efeito colateral. Então você pode fazer 5 mg por quilo, dose única uma vez ao dia. Aí os protocolos variam um pouquinho nessa recomendação de dose, mas é por aí, tá? Valeu, Felipe. Muito obrigado aí. Bom, então vamos continuar. Então falamos de DIPA. Eu falei que a live ia ser dividida em 4 pontos, certo? E um ponto extra. Então vamos para o terceiro ponto, que é sobre as úlceras genitais. Pessoal, úlcera genital não cai tanto. Cai pouco, certo? Mas basicamente o que é que eles cobram? Diagnóstico diferencial, certo? Então coloca lá uma questão para você saber as características da úlcera. Então é aquele basicão. Sífilis, úlcera única indolor de fundo limpo. Cancro mole, úlcera múltipla geralmente, dolorosa e de fundo sujo. Donovanose,
úlcera avermelhada, sangrante, sobrelevada, tá? O linfogranuloma venéreo, geralmente a úlcera some rápido, a gente não vê tanto, vê mais a linfadenopatia, que fistuliza por múltiplos orifícios. Diferente do cancro mole, que fistuliza por um orifício único. Então, essa é a diferença aí da fistulização, tá certo? Então, basicamente é um caso clínico para você fazer o diagnóstico diferencial, letra A, B, C e D, tá? Mas, dentro das úlceras, o que eles mais cobram mesmo é herpes. Pessoal, tem muita questão de herpes, tá? Muita questão de herpes. E aí, minha gente, basicamente, o que é que eles perguntam de herpes? O tratamento. Quase todas as questões vão perguntar de vocês o tratamento, tá certo? Então, assim, o tratamento, pessoal, do herpes simples, eu tô falando aqui de herpes simples, tá? É aciclovir, que é o que geralmente aparece em prova, mas pode ser os outros também, o valaciclovir, o fanciclovir, mas geralmente o que aparece em prova, porque tá lá no protocolo como primeira escolha, né, é o aciclovir. Então, geralmente é aciclovir 200 mg 5 vezes ao dia, ou se você quiser fazer a dose de 400 mg, você faz 3 vezes ao dia, tá certo? Por quantos dias? No herpes simples, o herpes não complicado, 5 dias. Certo? Então, esse é o tratamento. Eles têm muita questão, então nossos alunos lá, se entrarem no banco de questões, montar um simulado, no super simulado que a gente está fazendo, se cair questão de herpes, 5 dias. E aí, eles embutem nas alternativas. Eu vou já responder as perguntas de vocês, tá, pessoal? Segura aí. Mas eles embutem nas alternativas um conceito que é muito importante. Eles colocam uma das alternativas com tratamento com pomada, pessoal, e não serve, tá? É via oral. Então, você não vai marcar pomada, combinado? Você vai marcar por via oral. Beleza? Outro detalhezinho que eles botaram já em prova foi sobre o conceito de herpes de repetição. Então, o conceito de herpes de repetição é pelo menos 6 episódios ou mais em um ano, certo? Esse é o conceito que eles pediram, tá certo? Deixa eu responder aqui algumas perguntas que eu vi aparecendo aqui. Então, agradecer o elogio aí do pessoal, fico muito feliz de vocês gostarem das nossas aulas, é sempre um prazer, então valeu aí de coração. A Vera Nusa está perguntando se vai ficar gravado, vai, tá? A gente vai subir para o feed, então vai ficar lá no feed, tá certo? E o Felipe está perguntando o seguinte: sempre tenho dúvida nisso, já vi questões de cancro mole com úlcera única, sendo que o normal é múltiplo, né? É isso, Felipe, o mais comum é que ser múltiplo, mas não é obrigatório, tá? Por isso que a gente geralmente diz assim, geralmente são úlceras múltiplas, mas isso não é obrigatório. Então vê o contexto, fundo sujo, dolorosa, etc, tá certo? Joia. Então vamos seguir. Bom, falamos de 3 tópicos, falta um e o extra, né? Então o outro tópico é HIV, pessoal. HIV na gestação. Basicão do basicão do basicão. Beleza? É aquele esqueminha de via de parto e profilaxia. Aquela questão batida, né? Então, vamos lá revisar. Se a paciente tem carga viral na 34ª semana, acima de 1000 cópias ou desconhecida, via de parto é cesariana com AZT venoso. Se a carga viral é abaixo de 1000 cópias, via de parto obstétrica com AZT venoso. Se a via de parto se a carga viral, é indetectável, via de parto obstétrica sem AZT venoso, mantém só a TAV habitual. Então, as questões que eles já cobraram, eles só perguntaram isso. Beleza? Nada mais do que isso. Não se aprofundaram no tema de HIV na gestação. Tá? Bom, e aí pra gente finalizar a nossa live, para ela não ficar muito longa, né? Vocês irem descansar aí, quem estava na faculdade, quem estava de plantão.
a gente falar um pouquinho de violência sexual, que não é bem um tema de infecção em saúde da mulher, mas geralmente vem misturado porque as questões que eles cobram profilaxia, inclusive abordando também a contracepção de emergência, né? E também para a gente saber os critérios do abortamento previsto em lei, ok? Então, geralmente são esses dois temas que aparecem. Então, vamos lá fazer aquela revisão rápida. Então, pessoal, profilaxias. O que é que a gente precisa saber? Que pacientes vítimas de violência sexual têm indicação de profilaxia para as doenças virais e não virais, para as quais existe profilaxia, né? Então, é aquilo. Clamídia, né? Então, fazer lá azitromicina. Geralmente, aí a gente dá preferência pela dose única, porque para garantir que a paciente vai sair tratada dali. Fazer a profilaxia do HIV, fazer a profilaxia da sífilis com penicilina benzatina. Lembrar que a tricomoníase é um IST também, você deve fazer a profilaxia, mas se você precisar adiar uma das medicações, você adia o metronidazol por causa da TARV, né, que pode dar ali vômito, tudo. Então você pode adiar o metronidazol para depois, porque de todas é o menos grave, digamos assim, né? Ceftriaxona por gonococo. Então esse é o esquema lá das profilaxias antibióticas. Atualizar o cartão vacinal, pedir sorologia para saber se a paciente já não tinha doença prévia. Então é aquele esquema básico lá. Contracepção de emergência. Então lembra, você pode fazer contracepção de emergência pelo método de USP, que é anticoncepcional combinado, quase nunca aparece. O que aparece mesmo é o método do levonorgestrel, né? O método só com progesterona. Você pode fazer 1,5 mg em dose única ou fazer 0,75 duas doses, né? Um intervalo aí de 12 horas entre elas para cumprir aí a anticoncepção de emergência. O que é que a gente precisa saber de anticoncepção de emergência que eles gostam de cobrar? Que não tem critério de elegibilidade. Então, a paciente tem trombose, está tratando uma trombose aguda, não interessa, vai fazer contracepção de emergência do mesmo jeito. Porque contracepção de emergência é dose única, ou dose curta, né, intervalo curto, não entra nos critérios de elegibilidade. Então, não interessa a comorbidade que a paciente tenha. Lembrar que a eficácia ela é maior quanto mais próxima você fizer do evento, né? Nas primeiras 72 horas a eficácia é maior, vai diminuindo, mas a gente pode fazer até o 5º dia em relação à contracepção de emergência, lembrando que a eficácia vai ser bem menor. Outras drogas que a gente pode usar, né? É o Lipristal, que eu nunca vi questão cobrando isso, tá lá no livro, mas nunca vi. E o DIU de cobre. Então, o DIU de cobre, né? O DIU, de uma forma geral, ele pode ser usado para contracepção de emergência. Geralmente, quando eles colocam, é DIU de cobre, tá? Bom, então, é isso. E para a gente finalizar, revisar com vocês as condições previstas em lei. Pessoal, palpite, tá? Puramente palpite meu. Eu tô achando muito fácil, nas provas de residência, de uma forma geral, esse ano, aparecer alguma questão perguntando sobre abortamento previsto em lei. Todo mundo viu na imprensa, teve uma ampla discussão, projeto de lei no Congresso que voltou, aquela confusão toda. Então, assim, eu tô achando muito fácil eles botarem uma questão não para cobrar divergência, mas para reafirmar, tá? Para reafirmar que aquele abortamento ele é previsto em lei e que pode fazer, tá certo? Que foi a grande polêmica, inclusive envolvendo o CFM, tá? Então, assim, tenham muito claro que na legislação brasileira está previsto abortamento em situações que coloquem em risco a vida da paciente, certo? Então, nesse caso, a gente precisa de laudo médico assinado por 2 médicos, que de preferência um desses médicos seja especialista na doença pela qual a gestação está sendo interrompida, tá certo?
Segundo critério, anencefalia. Esse não está previsto no Código Penal, mas está previsto numa súmula do STF. Que aí a gente precisa de uma ultrassom a partir da 12ª semana. Essa ultrassonografia tem que ser em 2 incidências, demonstrando a ausência da calota craniana, tá? E esse laudo ultrassonográfico ele precisa ser também assinado por 2 médicos. Não é que precisa ser 2 ultrassonografias. Então, o cara fez a ultrassonografia, tá lá as imagens. Eu posso chegar lá como obstetra, olhar para as imagens e realmente não tem calota craniana, corroborar com o laudo e interromper, tá? E por último, o abortamento por violência sexual, né? E aí o abortamento por violência sexual ele tem um rito para acontecer, né? Primeiro, não precisa de boletim de ocorrência, não precisa de autorização judicial, nada disso. Tá? Porque ele está previsto na lei, no Código Penal. O que você precisa? O paciente chega, ela vai contar o que aconteceu. Isso chama relato circunstanciado. O paciente vai lhe contar o que houve. A partir do relato da paciente, você vai elaborar, você e a equipe multidisciplinar, vai elaborar um parecer técnico. Basicamente, o que você tem que dizer é se existe compatibilidade entre a data da violência e a idade gestacional provável. Então, se existir compatibilidade, tá? Você dá um parecer técnico favorável à interrupção da gestação. Terceiro item, terceiro documento que precisa ser produzido, né? É o chamado termo de responsabilidade, onde a paciente assume a responsabilidade pela informação que ela está prestando. Porque se depois descobrir que ela mentiu, tá? Isso não é sua função, não. Certo? Você é médico, você não é investigador da polícia. Então, se depois se descobrir por qualquer motivo, né, lá no Código Civil tem lá um artigo dizendo que você não pode, né, ser culpabilizado por informação errônea que alguém lhe forneceu. Então, você não tem nenhuma obrigação legal em relação a isso. Por isso que ela assina o termo de responsabilidade sobre a veracidade do que está sendo dito ali. E o quarto é o termo de consentimento, que é um TCLE, um termo de consentimento livre esclarecido, onde ela diz que está ciente dos riscos, do procedimento, etc. e tal, do ponto de vista médico mesmo. Pronto. Esses 4 documentos produzidos, a gente dá prosseguimento à interrupção. Qual é a grande polêmica? A grande polêmica é a questão da idade gestacional. O abortamento é definido pela Organização Mundial de Saúde com aquela perda gestacional até a 20ª semana de gestação, tá? E aí, no Código Penal, não tem nada dizendo que há um limite para essa interrupção da gestação. Então, pela lei brasileira, você pode interromper em qualquer idade gestacional, tá certo? E aí, a grande discussão é essa. Certo? Que a grande polêmica que houve é essa. Mas pela lei brasileira, e se eles cobrarem prova, eles vão cobrar o que está na legislação. Certo? E na legislação não existe idade limite. Tá certo? É isso que vocês precisam saber. É o que é hoje, o que está valendo. O que está valendo é isso aí. Inclusive, a resolução do CFM sobre a assistolia, ela foi suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Então, ela não está em vigor. Tá certo? Bom, com todas essas polêmicas aí, eu acho que a gente vai ter nas provas em geral, né, do Brasil, questões sobre violência sexual para reafirmar para o candidato o que é que está na lei. Então, acho que eles vão botar do ponto de vista educativo, digamos assim, tá certo? Deixa eu voltar aqui que eu acho que teve uma pergunta e aí eu não quis cortar o raciocínio. A Júlia está perguntando do DIU. DIU de cobre, tá, Júlia? DIU de cobre, certo? Porque você quer a ação imediata ali do cobre. Bom, então, esses eram os pontos da nossa live hoje, né? Então, minha gente, eu vou, para quem entrou depois, as questões envolvendo infecções em saúde da mulher, em ginecologia, elas são o assunto mais frequente, disparado em relação a qualquer outro. Então, quando vocês pegarem os assuntos que mais caem na FGV, esse tema cai 3 vezes mais, tá? Então,
se liguem muito, revisem muito esse tema, tá certo? Lara, não entendi se é uma pergunta, não entendi bem, certo? Mas aí qualquer coisa você pode mandar aí que a gente responde, tá certo? Bom, é isso. Essa era a nossa live, tá? Eu vou ficar aqui mais um tempinho pra gente responder mais alguma pergunta, se vocês tiverem, tá? Novamente agradecer a vocês. Lembrando que sábado agora tem super simulado FGV, no médico residente, então quem puder participar, não perde. Depois a gente vai ter aí a correção ao vivo do super simulado, então vai ser bem legal para vocês que participarem, tá? Então obrigado aí vocês, né, que estão elogiando, fico muito feliz aí que vocês tenham gostado, beleza? Eu sei que é difícil, né, tirar essa horinha aí depois do plantão, depois da residência, depois da faculdade, do internato, mas é tudo em prol da aprovação, que tá chegando aí a hora da prova, e aí para todo mundo ficar bem preparado. Valeu, muito obrigado mesmo, pessoal, muito obrigado de coração. Bom, se por acaso, eu sempre digo isso, se vocês tiverem alguma dúvida, às vezes o pessoal fica com vergonha de mandar a pergunta aqui ao vivo, né? Manda depois lá, né? Ou no meu direct, ou pelo MR que eles vão mandar para mim, e a gente responde também, tá, pessoal? Sem problema nenhum. O Pedro aqui mandou uma pergunta. Perguntando dos documentos, né? Então, Pedro, vamos lá. O relato circunstanciado da paciente, o parecer técnico da equipe multidisciplinar, o termo de responsabilidade e o termo de consentimento livre esclarecido. São esses 4. Beleza. Pronto. Eu acho que não tem mais pergunta por enquanto, mas se aparecer é só mandar que a gente responde, tá certo, minha gente? Boa noite aí para todo mundo. Fica com Deus. Até a próxima. Abraço a todos. Valeu!